Code Open. A agenda online parece um serviço simples: marcar reunião, receber convite e confirmar horário. Mas o alerta das últimas 24 horas mostra um risco bem diferente. A NVD publicou a CVE 2025-71389 para Cal.com DY antes da versão 5.9.9, com CVSS 10. A descrição oficial liga o problema a uma versão de Next.js vulnerável no tratamento de React Server Componentes, permitindo execução remota de código quando requisições controladas por atacante são processadas no servidor, sem autenticação, sem interação do usuário, e em um tipo de aplicação que muitas equipes colocam direto na internet porque precisa receber visitantes, clientes e parceiros. Tese central. A CVE 2025-71389 mostra que uma dependência web crítica, quando embutida em um produto self-hosted como Cal.com DY, pode transformar uma agenda corporativa exposta em ponto de execução remota se o patch não chega à aplicação final. Pergunta dramática: quando a vulnerabilidade nasce no framework, mas o servidor exposto é a agenda da empresa, quem percebe primeiro que a porta de entrada não é o calendário, e sim a cadeia de dependências por trás dele? Este Cyber Report é uma reportagem documental defensiva em português do Brasil. Não haverá payload, prova de conceito, sequência de requisições, parâmetro explorável ou detalhe operacional que facilite abuso. O objetivo é transformar o alerta em decisão prática. Quem precisa agir, quais fatos são confirmados pelas fontes, onde há incerteza, e como reduzir risco hoje sem pânico. Começando pelos fatos confirmados. A entrada CVE 2025-71389 foi publicada na NVD em 23 de julho de 2026. O produto citado é Cal.com no repositório Cal.com.cal.dy, antes da versão 5.9.9. A descrição diz que o produto empacotava uma versão de Next.js cujo tratamento de requisições de React Server Componentes deserializava a entrada controlada por atacante. A consequência descrita é a execução arbitrária de código durante o processamento server-side. A métrica coletada inclui CVSS 3.1 e CVSS 4.0 com pontuação 10.0 crítica, vetor de rede, baixa complexidade, nenhum privilégio necessário e nenhuma interação do usuário. A segunda fonte importante é o advisory de segurança do próprio repositório Cal.com DY no GitHub. Ele diz que self-hosters devem atualizar para a versão 5.9.9 ou superior o quanto antes. O advisory também menciona que a vulnerabilidade está relacionada a CVE 2025-55182 e CVE 2025-66478, no contexto de React Server Componentes, e orienta o uso de versões aprovadas de Next.js e React. O pull request de correção aponta a atualização de Next.js em componentes do projeto, incluindo a aplicação web e a API. Em termos defensivos, isso confirma que o problema não é abstrato. Há uma versão corrigida do produto final, não apenas uma recomendação genérica sobre o framework. A terceira camada vem das fontes do ecossistema Next.js e Vercel. O material de apoio descreve uma vulnerabilidade crítica em React Server Componentes capaz de levar à execução remota de código em ambientes não corrigidos sob certas condições. O blog do Next.js lista alertas relacionados a CVE 2025-66478, CVE 2025-55184 e CVE 2025-55183, incluindo execução remota, negação de serviço e exposição de código-fonte, conforme o caso. Para este episódio, o foco é Cal.com DY e a CVE 2025-71389, mas o pano de fundo importa. Frameworks modernos trazem muito poder para o servidor, e esse poder também aumenta o impacto quando o parceiro ou protocolo de componentes falha. Por que uma agenda merece atenção de cibersegurança? Porque aplicações de agendamento normalmente ficam publicamente acessíveis. Elas aceitam tráfego de pessoas fora da organização. Elas se conectam a contas de e-mail, calendários, provedores de identidade, webUOLs, CRMS, sistemas de pagamento, ferramentas de videoconferência e bancos de dados. Elas guardam nomes, e-mails, horários, descrições de reunião e, às vezes, informações sensíveis no texto do convite. Quando essa camada roda self-hosted, a organização herda a responsabilidade de patch, monitoramento, logs, segredos e isolamento. O fornecedor pode publicar a correção, mas quem decide se o container em produção foi atualizado é a equipe que opera o serviço. A linha do tempo é curta.
No recorte de 23 a 24 de julho, a NVD retornou vulnerabilidades críticas publicadas no período, incluindo cal.com.dy com CVSS 10, além de alertas críticos e altos em outros produtos. O feedjon público da CISA-KEV foi tentado uma vez neste ambiente e retornou HTTP 403, registrado sem repetição conforme a política de resiliência. Portanto, este relatório não afirma presença no catálogo KEV, exploração ativa em massa, campanha nomeada, nem vazamento confirmado. O que está confirmado já basta para prioridade. A CVE crítica publicada, a Advisor Upstream, a versão corrigida, e o tipo de serviço afetado costuma ficar exposto por necessidade operacional. Agora vamos separar os riscos. Confirmado, cal.com.dy antes de 5.9.9 é listado como vulnerável à execução remota não autenticada por causa da dependência Next.js afetada. Confirmado, a correção recomendada é atualizar para 5.9.9 ou superior, ou aplicar orientação oficial para versões aprovadas de Next.js e React quando a atualização completa ainda não for possível. Confirmado. O impacto teórico de RCE inclui confidencialidade, integridade e disponibilidade em nível alto. Não confirmado por este relatório, que a sua instância foi explorada, que dados de agenda vazaram, que um grupo específico está abusando da falha, ou que todo deployment de cal.com na nuvem esteja vulnerável. A triagem precisa ser baseada em versão, exposição e evidência, não em suposição. O que muda para a defesa hoje? Primeiro, inventário. Localize qualquer instância de cal.com.dy ou cal.com self-hosted, especialmente em Docker, Kubernetes, VPS, PaaS privado, ambientes de demonstração, branches antigos e instalações criadas por produto, vendas, suporte ou comunidade. Procure nomes de serviço, imagens, domínios, subdomínios, rotas de reverse proxy, registros de infraestrutura como código e segredos de calendário. Não basta perguntar se a aplicação existe em produção. Muitas agendas começam como teste interno e depois viram link público porque alguém precisava marcar reuniões. Segundo, versão. Verifique a versão realmente executada, não apenas a versão desejada no repositório. Em containers, confirme tag e digest da imagem em execução. Em Kubernetes, olhe deployments pods antigos, réplicas e jobs. Em servidores tradicionais, confirme o pacote instalado, o commit e o build. Se a instância está antes da 5.9.9, trate como prioridade crítica. Se a equipe aplicou cherry pick ou mitigação manual, documente exatamente qual versão de Next.js e React está em uso e compare com a orientação oficial. Depois do rollout, valide que o tráfego realmente foi drenado dos pods antigos. Terceiro, exposição de rede. Uma agenda geralmente precisa ser pública, mas pública não significa desprotegida. Use proxy com TLS correto, WAF ou regras de borda quando disponíveis, rate limit, logs preservados e monitoramento de erros. Interfaces administrativas, apps internas, endpoints de health, métricas e painéis não devem ficar no mesmo grau de exposição. Se o serviço é usado só por um grupo pequeno, considere restringir por identidade, VPN ou allow-list enquanto o patch é aplicado. Durante a janela de correção, reduzir alcance é uma mitigação defensiva legítima. Quarto, segredos. O impacto de execução remota depende muito do que o processo vulnerável consegue acessar. Instâncias de agenda costumam ter tokens de provedores de calendário, SMTP, vBuols, banco de dados, Sotorage, Analytics e credenciais de integração. Hold com usuário dedicado, permissões mínimas, variáveis de ambiente reduzidas, rede segmentada e acesso limitado ao banco. Se a instância vulnerável esteve exposta à internet antes do patch, avalie rotação de segredos proporcional à exposição e aos sinais encontrados. Não espere encontrar um arquivo chamado prova de invasão para tratar credenciais acessíveis como risco. Quinto, logs e resposta. Revise acessos incomuns no período anterior ao patch, picos de erro 500, requisições atípicas para rotas de aplicação, criação de processos inesperados. Conexões de saída não previstas, alteração de arquivos, reinícios de container, consumo anormal de CPU ou memória e mudanças em tabelas sensíveis. Preserve logs de proxy, aplicação, orquestrador, sistema operacional, banco e provedor de nuvem. Se houve exposição pública com versão vulnerável, registre uma linha do tempo. Quando a CVE foi publicada, quando a equipe tomou ciência, quando o bloqueio temporário foi aplicado, quando o patch entrou, e quais evidências foram revisadas. Sexto, dados e vazamento. Este episódio não afirma vazamento confirmado, mas uma agenda exposta pode conter dados pessoais e informações comerciais sensíveis.
Nomes, e-mails, participantes, assunto de reunião, links de videoconferência, notas, webwalls e integrações podem revelar relacionamento com clientes, processos internos e rotinas executivas. Se houver indício de acesso indevido, a investigação deve mapear quais dados estavam no banco, quais integrações podiam ser acionadas e quais notificações internas, jurídicas ou regulatórias são necessárias. Vulnerabilidade não é automaticamente incidente de dados, mas RCE em serviço público exige análise séria. 7º. Cadeia de dependências. A lição maior não é apenas atualizar cal.com. É entender como uma falha em framework atravessa camadas até chegar a um produto de negócio. React Server Componentes, Next.js, aplicação web, imagem Docker, deployment, proxy, segredos, banco e logs formam uma cadeia. Quando uma camada recebe CVE crítica, o risco só termina quando a aplicação final foi corrigida e verificada. SOM, Dependabot, alertas do GitHub, scanner de imagem e processo de release ajudam, mas precisam ser conectados a dono, prazo e mudança real em produção. Para pequenas equipes, a sequência mínima de hoje é objetiva. Identificar se a cal.com DY ou instância self-hosted. 2. Confirmar se está na versão 5.9.9 ou superior. 3. Se não estiver, restringir exposição e atualizar. 4. Confirmar que containers antigos saíram de rotação. 5. Revisar logs de borda e aplicação. 6. Avaliar rotação de tokens de calendário, SMTP, banco e webwalls. 7. Documentar o resultado para que a próxima vulnerabilidade de framework não dependa de memória informal. Para empresas maiores, acrescente consulta a CMDB, inventário de domínios Kubernetes, registros de container registre, varredura de dependências, GitHub Security Advisories, times de produto e áreas que operam automações de agenda. Inclua cal.com no processo regular de patch de aplicações expostas, não apenas no patch de sistema operacional. Se a organização usa várias ferramentas self-hosted baseadas em Next.js, amplie a triagem para a família de vulnerabilidades React Server Componentes indicada pelas fontes oficiais. O objetivo não é caçar pânico, é impedir que uma dependência crítica fique esquecida em um serviço publicamente acessível. Resumo defensivo final. A CVE 2025-71389 em cal.com DY antes de 5.9.9 é crítica, CVSS 10, e deriva de uma vulnerabilidade em Next.js e React Server Componentes. O risco central é a execução remota não autenticada em instâncias não corrigidas. A resposta correta é inventário, atualização, redução de exposição, validação de versão em execução, revisão de logs, privilégio mínimo e rotação de segredos quando houver exposição real. A resposta para a pergunta dramática é esta: quem precisa perceber primeiro é a própria operação de segurança, antes que a cadeia de dependências transforme uma agenda pública em ponto de apoio. O calendário parece produto de produtividade, mas por trás dele existe framework, servidor, banco, segredos e identidade. Quando o framework grita CVSS 10, a agenda precisa entrar na fila de emergência. Esse foi o Cyber Report, cibersegurança defensiva, sem tutorial ofensivo, com foco no que precisa ser corrigido agora.